Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Eu queria saber a origem e de onde vem o anticristo. Bom, eu não sei porque o pessoal ainda tem dúvidas sobre isso, mas vai ser Lula. É brincadeira. É brincadeira, gente. Calma. Shhh. Calma. Que maldade. Brincadeira. Nada a ver, gente. Pelo amor de Deus. Nem é Lula, nem é Bolsonaro. Tá? Outra coisa. Muita gente diz assim, por que um pré-tribulacionista quer falar do anticristo, né? Ora, a gente fala sobre tudo que a Bíblia fala. A gente não fala somente sobre as coisas que a gente vai experimentar. A Bíblia fala sobre o inferno, então eu falo do inferno. A igreja não vai para o inferno, mas a gente fala do inferno. A Bíblia fala sobre a criação de todas as coisas. Na primeira semana, quando Deus criou os céus e a terra, a gente não estava lá. A gente não vai voltar para viver isso. Mas se a Bíblia fala, a gente também fala. A Bíblia fala do grande trono branco. A Bíblia fala de várias coisas sobre as quais eu não tenho experiência e nem vou vivenciar, mas já que a Bíblia fala, a gente fala também. Então a gente fala do anticristo por causa disso, né? O anticristo, ele é um assunto muito vasto, a gente não vai conseguir entrar dentro profundamente, mas eu vou tentar resumir de forma bastante simplista. A Bíblia fala sobre a etnia do anticristo, fala sobre as crenças religiosas do anticristo, a Bíblia fala sobre a região de onde ele governará o reino que ele usurpará. A Bíblia mostra que, inclusive, não é ele quem vai criar um reino, que a gente chama de reino do anticristo. Esse reino vai ser criado anteriormente por 10 reis, que se juntarão numa espécie de confederação de nações. Ele vai surgir tardiamente na história. Quando entrar nessa confederação, vai antipatizar com 3 da formação original, vai destruir os 3 e assumir a liderança. Não é ele quem cria o reino que a gente chama de reino do anticristo. Ele é um usurpador. Da mesma forma é que a partir daí ele vai invadir a terra de Israel e até entrar dentro do santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele não vai ser aclamado pelos judeus, recebido pelos judeus. Ele não tem que ser judeu para fazer isso. Ele vai fazer como mais uma expressão das características que ele tem. Ele é um usurpador, ele usurpa o reino que a gente diz que é dele e ele usurpa a posição de líder do povo judeu, sem na verdade sequer ser recebido pelo povo judeu. Ele não vai ser judeu, ele não vai ser homossexual, muito provavelmente ele vai ser um pagão, como sempre nas escrituras, o povo que foi levantado por Deus para punir o povo de Israel era. Senaqueribe, imperador da Síria, veio contra Israel como vara da punição divina. Nabucodonosor veio contra Israel do Império Babilônico como vara da ira de Deus para punir o povo de Israel. Da mesma forma, o anticristo provavelmente será um pagão. Naquela estátua do sonho de Nabucodonosor, ele vê basicamente 4 impérios, sendo que o último império tem uma espécie de manifestação final, como se fossem 2 fases. Mas os 4 impérios que ele vê são liderados por pagãos. Pelo menos os 3 primeiros mencionados são claramente imperadores pagãos. Ele fala da Babilônia, ele fala do Império Medo-Persa, ele fala do Império Grego. Este 4º reino do qual sairá o anticristo, ele não diz o nome. Alguns tentam adivinhar e muita gente pensa que está escrito na Bíblia que vai ser o Império Romano, mas não está. É o único império do qual, eu creio que propositalmente, Daniel não diz o nome. No livro de Daniel, ele explica que o primeiro é a Babilônia, ele explica que o segundo é o Medo-Persa, ele explica que o terceiro é o grego, mas o 4º ele não diz. Mas o fato é que todos os 3 anteriores são liderados por reis pagãos, estadistas pagãos, ou seja, líderes pagãos. Por que o anticristo fugiria à regra? Alguém está interpretando errado alguma coisa. E quando você vai observar os textos proféticos que falam claramente sobre coisas que o anticristo fará, que apontam para a sua carreira ministerial, a sua carreira militar, as suas campanhas militares, sempre mostram ele como um homem do norte. E Daniel chega a chamá-lo de rei do norte, porque ele vem de uma terra ao norte de Israel, não do norte de Israel. Ele não vem da região norte de Israel, ele não será judeu, ele vem de uma terra ao norte de Israel. Miqueias, quando vai se referir a ele, falando sobre o seu ataque no tempo do fim, ele diz, quando o assírio invadir a nossa terra, lá em Miqueias 5,5,
Gog, que no meu ponto de vista é apenas mais um título ao anticristo, ele diz: tu virá das bandas do norte, do extremo norte, porque no mundo antigo, na época de Ezequiel, o mundo habitado ia até a Anatólia, que nós também chamamos de Ásia Menor e que também chamamos de Turquia hoje. Então ele está falando sobre o mesmo norte do qual os outros profetas falavam. Sabemos que Gog só pode ser o anticristo, porque em Ezequiel, no capítulo 38, ele diz: tu não és aquele de quem eu falava pela boca de todos os profetas, que te farias vir contra o meu povo de Israel no tempo do fim? Ou seja, tem que ser um sobre o qual outros profetas falaram. E no capítulo 39 de Ezequiel, ainda falando do anticristo, na pessoa de Gog, porque é uma dupla referência, ele diz: e quando Gog for destruído, eliminado nos montes de Israel, nunca jamais se blasfemará o nome de Deus na terra. Se Gog fosse um precursor do anticristo que viesse, sei lá, da Rússia, por exemplo, se fosse um precursor que viesse da Rússia, como o nome de Deus seria blasfemado depois da morte de Gog? Se Gog é o precursor do maior blasfemador de todos os tempos, aquele que receberá uma língua insolente, que falará contra o Deus Altíssimo, como diz Daniel. Para Gog morrer e o nome de Deus não ser blasfemado, é porque Gog é apenas mais um título para a pessoa do anticristo. Gog, chifre pequeno, o assírio, o iníquo, o anticristo, outros nomes que são levantados para falar dele e devem estar se referindo ao anticristo. Até Apocalipse capítulo 3, versículo 12, quando Jesus escreve à igreja de Pérgamo, que fica na costa oeste do que nós chamamos hoje de Turquia, ele diz: escreve à igreja de Pérgamo e afirma: eu sei que tu estás no lugar onde Satanás habita. É aí que está o trono de Satanás. Aí quando chega lá no capítulo 13, versículo 2, ele diz que o dragão deu grande poder, autoridade e o seu trono para a besta. Mas no capítulo 3, versículo 12, ele já tinha dito que o trono de Satanás estava em Pérgamo. E depois, no capítulo 12, versículo 3, ele diz que esse trono, que está em Pérgamo, vai ser dado à besta. Ora, por que a gente fica olhando para outros cantos? Porque tudo aponta para a região ao norte de Israel, que é a mesma região do antigo Império Babilônico, a mesma região do antigo Império Assírio, a mesma região do antigo Império Seleucida, que foi a divisão final do Império Grego, porque o Império Grego se dividiu em 4 partes, depois se dividiu em 2, e aí ficaram 2 dinastias lutando contra si, a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica. A Ptolomaica sediada no Egito e a Seleucida sediada na Síria. A própria palavra Antioquia, que era a capital da Síria na época, é uma homenagem a Antíoco IV Epifânio, que era o avô de Seleuco. Seleuco colocou o nome da cidade em homenagem a Antíoco IV Epifânio. Ou seja, tudo indica que o anticristo ele vai ter sua sede, a sua base, a sua capital, o seu trono ali. Eu não estou dizendo que ele vai nascer lá. Eu estou dizendo que quando ele foi empossado, quando aconteceu o que diz Apocalipse 12, 3, que ele vai receber um trono, grande poder e autoridade de Satanás, quando ele receber isso, ele vai liderar a partir desta região ao norte. É provável, e eu vou dizer aqui de forma bem responsável, porque eu não vou provar nada, mas é bem provável que ele seja um descendente de Ismael, praticante da religião islâmica. Porque as regiões das quais se fala sobre o povo do anticristo são as mesmas que hoje são habitadas pelos muçulmanos, descendentes de Ismael e de Edom, porque Esaú fez aliança com Ismael e geraram um novo povo, que na própria língua dele significa mestiços. Árabe significa misturados. É este povo, provavelmente, o povo de onde sairá o anticristo. Afinal de contas, é exatamente o que a Bíblia prevê. São os mesmos inimigos de sempre de Israel. Abraão teve muitos filhos, e da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, veio o Cristo. E da linhagem de Abraão, Ismael, na mistura com Esaú, saiu, então, eu não gosto muito de falar isso, mas eu acho que exemplifica muito bem, a banda podre dos descendentes de Abraão. É por isso que lá em Daniel ele diz que o anticristo não terá respeito ao Elohim dos seus pais, ou seja, dos seus antepassados. Ele não está falando do papai e da mamãe do anticristo. Ele não está falando do vovô e da vovó, ele está falando dos seus pais, que é uma linguagem bíblica para se referir aos antepassados, porque ele vai ser filho de um dos descendentes dos 12 príncipes gerados por Ismael, porque a Bíblia fala que assim como Jacó gerou 12 homens, das quais saíram 12 tribos, que gerou a nação de Israel, Ismael gerará, está escrito isso, 12 príncipes, das quais sairá uma multidão de multidões.
E diz que essa multidão, descendente de Ismael, profeticamente vai ser como um burro selvagem, que morde, dá amarradas, fronteiro, contra tudo e contra todos. E ainda para desafiar, ele vai habitar fronteiriço aos seus irmãos, provavelmente falando do povo hebreu. Ou seja, dos hebreus saem o Cristo, dos ismaelitas saem o anticristo. A Bíblia é um livro tipicamente judaico e fala de coisas pertinentes àquela região. Seria tolice procurar o anticristo lá no Vaticano ou na Europa. Ele tem que vir de onde a Bíblia diz. E a Bíblia fala do lugar, da etnia e da religião. Você acha que é coincidência a Bíblia dizer que no futuro, com toda a modernidade, o anticristo vai ter predileção por matar os seus oponentes por decapitação? Você acha que é coincidência? Com armas novas, uma coisa totalmente sofisticada? Por que decapitar? É porque se eu estiver certo no meu pensamento de que o anticristo sai dos descendentes de Ismael, que são quase majoritariamente praticantes do islamismo, é porque a decapitação é um emblema, é emblemático. Embora eles matem com armas químicas, com tiros, com bombas, Maomé, para dar o exemplo, numa noite, decapitou 700 judeus. Ele começou numa hora da noite até o sol nascer. Com a mãozinha dele, ele decapitou 700 judeus. E a única razão pela qual, no Alcorão, Maomé tem ódio dos judeus, fala mal dos judeus, chamando-os literalmente de porcos ou de macacos, e ele diz que a glória de Deus, né, na língua deles, Alá, a glória de Deus não vai se manifestar na terra enquanto houver um judeu vivo. A razão pela qual ele diz isso é porque ele ficou com ódio do povo judeu, porque quando ele começou a ter as suas convulsões, que espumava pela boca, que ele achava que era um demônio tentando matar ele, ele foi consultar a sua mulher Khadija, e a Khadija, que tinha um primo cristão, provavelmente do grupo dos nestorianos, ela disse: consulte meu primo, porque ele entende desse negócio aí, essas coisas espirituais. Aí o abestalhado do primo da Khadija, quando foi conversar com ele, que Maomé contou que estava se sentindo, pensou que era um demônio, que estava querendo matar ele, aí o homem olhou para ele e disse assim: rapaz, não, eu acho que tu é um profeta, porque tu está tendo umas experiências meio parecidas com os profetas da Bíblia. Eu estou achando que deve ser isso. Agora eu não entendo muito bem não. Faça o seguinte, vá conversar com o povo judeu, que os judeus é que entendem desse negócio de profetismo. Afinal de contas, todos os profetas foram do grupo deles, então eles devem saber. Fale com eles. Aí Maomé foi lá todo confiante falar com os judeus, falando que achava que Deus estava chamando ele para ser profeta, porque estava acontecendo umas coisas estranhas. Aí os judeus riram da cara dele, zombaram dele, porque sabiam que não se levanta profetas, não como eles consideravam o conceito profético no período do Velho Testamento, de outros povos, senão do povo judeu. Aí eles riram de Maomé. Maomé tentou por muito tempo convencer os judeus a seguirem ele, a aceitarem ele como profeta, e foi rejeitado. No começo do islamismo, todos os muçulmanos se curvavam para Jerusalém, igual como Davi fez, como Daniel fez, como os judeus faziam. Todos se voltavam para Jerusalém. Quando ele começou a criar mágoa, ele abusou, ele teve ódio dos judeus. Começou a chamá-los de porcos, de macacos. E aí mudou as coisas e disse que na verdade agora os judeus deveriam ser mortos. Se você pegar o Alcorão, na primeira metade das revelações, que fica na parte do fim do livro, eu sei que é confuso, mas é exatamente assim. A metade final do livro são as primeiras revelações, é o começo do ministério de Maomé. Ele só fala bem dos judeus, só fala bem, só fala bem. Na segunda metade das revelações, que fica na primeira parte do livro, ele começa a mandar matar. Ele tem mais de 169, se eu não estiver enganado, aietes, que nós chamaríamos de versos, dando instrução para matar infiéis, com especialidade os muçulmanos. E tem instruções bem significativas dizendo que eles têm que fazer isso com requinte de crueldade, para que as pessoas que souberem de como foram assassinados os inimigos dos muçulmanos tenham medo, tenham pavor de quando ouvirem falar que eles estão chegando nas suas terras, não ofereçam resistência e eles tomem conta de tudo. Está escrito no Alcorão. Está escrito no Alcorão. O terrorismo é uma prática religiosa islâmica. Tá? Para colocar o terror, é uma instrução de Maomé. É uma instrução de Maomé. Então, eu não vou nem falar sobre isso, senão a gente não para mais. Mas eu tenho um livro tratando sobre esse assunto, a Bíblia, o islamismo e o anticristo, tá? Se vocês quiserem, por curiosidade, saber, dá uma olhadinha lá. Então, no meu ponto de vista, ele vem daí, tá? Da região ao norte de Israel, descendente de Ismael, praticante dessa religião. Pois não, querida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho.